Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, finalmente trazer o vídeo aí tão aguardado, né? Do gradiente linear, a versão 6 do gradiente, a versão estática, né? Eu já trouxe o vídeo aí mostrando, né, o gradiente linear, a versão dinâmica. A gente já vai entender, né, um pouco dos nomes, por que tem essa diferença. Essa versão dinâmica é, como eu expliquei no vídeo, né, aliás, né, vamos já falar isso aqui no começo do vídeo. É necessário que você assista aquele primeiro vídeo do gradiente linear dinâmico, tá? É um vídeo grande? Sim, mas ele é grande porque ele precisou ser grande. Tá? Lá tem toda a explicação de como é que funciona o gradiente linear, como é que você vai configurar cada um dos tipos de gradiente linear, tá? Como são robôs muito parecidos nessa questão do gradiente, né? Eles vão se diferenciar em alguns detalhes, tá? Detalhes importantes, sim, mas alguns detalhes. Mas a entrada do robô, né? A estrutura base, né, do robô é a mesma, né? É o mesmo setup, né? A gente vai trabalhar com gradiente linear, né? No primeiro vídeo eu explico certinho o que é gradiente linear. Então, para não precisar repetir tudo que eu falei naquele vídeo, para não ficar mais um vídeo de 1 hora, né? Na verdade esse vídeo aqui seria mais de 1 hora, né? Porque eu teria que repetir tudo que eu falei lá, mais o que eu vou trazer aqui de novidade, né? Então, para não ter um vídeo com mais de 1 hora, você precisa assistir aquele vídeo. Tá? Então assista, pessoal, coloca na velocidade 1.5x que dá pra assistir tranquilo, tá? Mas é necessário que vocês assistam, ok? Então tudo que eu falarei neste vídeo parte do princípio que você já assistiu aquele vídeo e já entendeu como que funciona o gradiente, como que configura cada uma das entradas, beleza? Aqui eu vou falar das diferenças entre aquele robô e este robô, beleza? Então, começando, né? A primeira grande diferença destes robôs é que este robô, né, o gradiente linear estático, ele não tem, pessoal, vamos aqui para a tela um pouco, ele não tem, tá, indicador. Esse indicador que vocês estão vendo aqui é o do gradiente dinâmico, ok? Então ele não possui indicador. Por que ele não possui, pessoal? Porque ele trabalha de uma forma que não dá para montar essa grade deste jeito, tá? Óbvio, se a gente for trabalhar da maneira tradicional, né, sem usar todos os recursos desse robô, até daria para fazer um indicador, mas aí seria a mesma coisa do outro e ia chegar um momento que o pessoal ia ligar algumas funções e este indicador ia ficar totalmente desconfigurado, então é melhor não ter indicador, tá? É, e o próprio, né, o jeito de funcionamento do robô, ele não necessita, né, muito do indicador quanto o primeiro, né? A gente está vendo aqui, né, um tipo de entrada que é o tipo de entrada usando a abertura do dia, né? Então tá aqui a abertura do dia, colocou aqui X pontos para baixo para comprar, X pontos para cima para vender, beleza? Essas entradas aqui, elas ficarão fixas, né? A gente viu lá no primeiro vídeo, né, que os tipos de entrada 1, 2, 3 e 4 não muda, né? Eu acho que até o 3 não muda, né? A 4 já muda. Isso, eu olhei aqui, a 4 já é com a VWAP Bands, né? Então o tipo de entrada 1, 2 e 3 não muda, beleza. Essas entradas vão ficar sempre aqui, beleza. Este robô, ele vai trabalhar dessa forma, tá? Só que em todos os tipos de entrada, tá? Então, primeira diferença que eu falei, não tem indicador, né? Expliquei mais ou menos por cima aqui porque que não tem indicador, mas assim, chegaria no momento que o indicador ele perderia a função, tá? Ele não mostraria corretamente as ordens, tá? Então por isso que a gente tirou. Segunda diferença que eu estava falando agora, tá? O primeiro robô, o gradiente dinâmico, ele tem, né, no tipo de entrada 1, 2 e 3, essas entradas fixas aqui, elas não se movem, né? Elas vão estar sempre ali. O funcionamento deste robô ele vai ser igual ao do gradiente dinâmico até atingir a primeira entrada, tá?
Então, usando o tipo de entrada 1, 2 e 3 não muda nada entre os robôs. Usando o tipo de entrada 4, tá? Que já é com... vamos colocar aqui, tá? No indicador, tipo de gradiente 4, tá? Usando a VWAP Bands. Carregando, tá? A gente já vai ver. Pausei bem na hora que carregou, né? Mas enfim, olha só. Então a gente viu lá que as nossas ordens, elas vão ficar se movendo, né, conforme a VWAP se move, tá, pessoal? No gradiente dinâmico, correto? Aqui também, tá? Neste robô também, até o momento que pegar a primeira entrada, tá? Pegou a primeira entrada, esqueçam o de indicador, tá? Tá vendo que ele vai continuar fazendo essa curvinha, né? Ele vai seguindo a VWAP, né? Conforme a VWAP cai, as linhas aqui caem também, né? Conforme a VWAP sobe, as linhas sobem. Beleza. Isso vai funcionar até pegar a primeira entrada. Pegou a primeira entrada, esqueçam, tá? Este robô ele vai trabalhar sempre com entrada fixa. Desculpa, entrada não. Com a distância, tá? Entre as entradas, as próximas entradas fixas, tá? Isso que eu quis dizer. Então, se a gente configurou aqui, ó, que o intervalo do gradiente linear é de 100 pontos, tá? Como está configurado aqui, a gente já vai ver, tá? Tudo isso aqui, todas as diferenças, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai passar por tudo, porque muita coisa já foi falado no primeiro vídeo. Aqui eu vou falar das diferenças, tá? Mas, levando-se em conta que está configurado aqui que o gradiente é de 100 pontos, a hora que o preço bater aqui e efetuar a compra, ele vai montar uma grade fixa, tá? De 100 em 100 pontos. Independente, pessoal, se a VWAP está caindo, se a VWAP está subindo, tá? Essa é a grande diferença deste robô. Uma das, né? É por isso que o nome dele é gradiente linear estático, tá? Por causa disso. Ele vai montar uma grade estática, enquanto o primeiro, né, se chama gradiente dinâmico, porque ele vai se movimentando junto. Isto para todos os tipos de entrada, né? Depois do 4 em diante, tá? Então, tipo de entrada 5, usando média móvel, né? Vamos ver quais são as outras aqui, ó. Tipo de entrada 6, usando Keltner, 7 bandas de Bollinger. Então, todas elas, né? O gradiente será dinâmico. No robô, gradiente linear dinâmico. E em todos os tipos de entrada aqui, independente se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4, a grade será fixa depois que atingir a primeira entrada, tá? E beleza. Então, a gente já viu que a grade não vai se movimentar, né? As distâncias entre as ordens serão sempre fixas de 100 pontos. Beleza. É só isso que tem de diferença? Não, pessoal. Lá no primeiro vídeo, eu falei bastante, tá? Do pessoal que se preocupa com este comportamento aqui, ó. Do preço vir, né? Vamos supor que aqui tenha pego, né? Chegou muito próximo, dá para usar como exemplo, tá? O pessoal se preocupa muito com isso, tá? Do preço bater na primeira... ali no suporte, né? Na primeira ordem de compra, pegar e já voltar tudo, né? Falei isso para vocês lá. Aqui, pessoal, a gente trouxe uma outra solução, né? A gente já tinha uma solução que eu coloquei lá que também está presente aqui, que é o seguinte, né? A gente tem a primeira entrada e a gente tem as demais entradas. A gente tem alvos separados, tá? Para a primeira entrada e para as demais. Então aqui, ó, alvo primeira entrada, tá? Tá 100 pontos, que pode ser zerado, e alvo demais entradas. Aqui, como eu falei para vocês, se você deixar zerado, o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma saída inteligente dependendo do tipo de entrada que você está usando. Aqui a gente está usando o tipo de entrada 4, que é a VWAP Bands como exemplo. Então, se você deixar aqui zerado, tá? Alvo da primeira entrada, 0. O preço bater aqui, comprar e não descer para pegar mais ordens, já voltar tudo, ele sai na VWAP. Essa é a primeira solução que eu achei, né? E está implementado já no primeira versão lá no gradiente dinâmico. Ó, o preço bateu aqui, não continuou caindo, né? Não pegou mais ordens, ele sai aonde? Na VWAP, tá? O que o pessoal me pediu muito na época lá que eu fiz aquele robô, o gradiente dinâmico? O pessoal queria uma opção, tá?
para ele, quando bater aqui e comprar, não montar só uma grade para baixo. O pessoal pediu para montar uma grade para cima também. Ou seja, um gradiente a favor do movimento, né? Não só contra. Eu, desde o começo, fui contra esse tipo de estratégia, né? O gradiente linear, para mim, né, é uma montagem de posição num ponto de suporte e, e ele não fazia sentido, né? Você montar ele a favor do movimento, né? Se eu acho que aqui é um ponto que o preço não vai passar, eu quero efetuar uma compra e se ele continuar caindo, eu vou fazendo uma montagem de posição até o meu limite máximo de contratos, né? Claro, não é isso aqui não, o gradiente linear, ele é diferente de preço médio infinito, né? Que é quando você entra com a sua mão normal, o preço continua caindo, você não estopa, né? E você quer continuar comprando mais e já totalmente fora do gerenciamento de risco e tudo mais. O gradiente é diferente, tá? Então por isso, né? Este movimento aqui eu sempre achei, né, que era o ideal e, né, que era errado você operar a favor do movimento fazendo o gradiente. Mas eu já mudei de opinião, tá? Operando dessa forma, porque eu vi que faz sentido também, né? Porque às vezes você fez uma análise tão certa de que aqui seria o ponto de suporte, que você faz uma compra, tudo bem, né? Você consegue pegar bastante pontos sair na VWAP. Mas talvez você não queira, né, só pegar esse movimento. Você queira trabalhar aqui dentro também, tá? Então aqui, ó, você tá vendo que o preço está caindo e subindo, né? Bastante. Por que não aproveitar e montar um gradiente para ficar pegando essas operações aqui também, né? Então na época eu fui, né, voto vencido, fiz a estratégia, testei, né, só para ver se estava funcionando mesmo, mas nunca tinha colocado em prática. E finalmente eu coloquei e vi que realmente faz sentido, né? Então, pessoal, este robô aqui, a grande diferença dele, né? Eu diria que é o grande diferencial dele mesmo. É isso aqui, ó. Ele tem uma opção de gradiente a favor do movimento, tá? Então o preço bateu aqui, fez uma compra. Ele vai montar a grade normalmente para baixo, tá? Vai fazer o preço médio, do jeito que você configurou, com as saídas que você configurou. A partir do momento que ele volta aqui, ó, um detalhe importante, tá? Para ele montar essa grade para cima, você não pode deixar um alvo muito grande dessa primeira entrada, tá? Esse alvo ele tem que ser curto, né? Então eu recomendo, por exemplo, se o seu alvo para as demais entradas são 100 pontos, tá? Estamos falando de índice. Deixa esse alvo aqui, ó, a primeira entrada também 100 pontos, tá? Porque aí ele vai montar a grade exatamente do mesmo tamanho, tanto para baixo quanto para cima, ok? Beleza. Então, ele bateu aqui, ele fez uma compra, o preço não caiu, ele não montou a grade para baixo, o preço subiu, pegou os seus 100 pontos que você configurou. O que o robô vai fazer? Ele vai entrar de novo ao mercado, tá? Ele vai entrar de novo e aí ele vai começar a montar a grade a partir dos 100 pontos aqui que ele saiu. Então ele sai da operação e já entra de novo. Ele sai e já entra de novo. E assim que ele entrar, ele já monta a grade. E aí ele vai montando uma grade, pessoal, tanto a favor do movimento quanto contra, né? Que seria o normal. Vai chegar uma hora que ele vai estar montando a grade a partir daqui, ó, tá? Daqui para baixo. E aí, se eu dar mais 100 pontos, ele sai. Beleza, tá? Eu acho válido, tá? Porém, eu acho que tem que ter limite, tá? Beleza. Ah, pô, eu comprei e eu quero operar comprado o dia inteiro, então eu vou ficar montando gradiente em direção do movimento, né, pessoal? Vou deixar ele continuar, né? A favor do movimento, independente se ele está em ponto de resistência, ponto de topo do dia e tudo mais. Beleza, eu já sou contra nessa parte, mesmo, né, tendo dado o braço a torcer aí em operar a favor do movimento, mas eu acho que tem que ter um limite, né? Se você tá vendo que aqui é um ponto de suporte, aqui é um ponto de resistência, beleza, você comprou aqui e deixou o robô continuar trabalhando, né, comprado até lá em cima. Chegou aqui em cima, né, ele começou a entrar para a zona de resistência ali. É para ele continuar comprado, pessoal? Eu sou da opinião de que não, né? Ali ele deveria desligar ou inverter para venda, né? Começar a trabalhar vendido.
Então essa é uma outra novidade que eu coloquei em todos os tipos de entrada, tá? Como a gente tem a novidade aqui de gradiente a favor do movimento, todos os tipos de entrada eu coloquei também uma opção, olha, zerar no sinal oposto. O que é o sinal oposto, pessoal? É isso aqui, né? Você não definiu. Ah, tudo bem, aqui a gente está com a VWAP Bands que ela é meio que automática, né? Você define só a variação aqui. Mas enfim, você definiu, né? 0,33% de variação a partir da VWAP como ponto de suporte e resistência. Então, suporte, resistência. Ok. Se ele comprou aqui e está subindo, se eu deixar ligado, tá? Aqui a opção de zerar no sinal oposto, tá? Estamos usando do tipo 4. Quando o preço tocar aqui, ele zera as operações, tá? Ele sai da operação. Beleza? Ele zerou, e aí o que ele vai fazer? Aí depende, pessoal, das outras configurações, tá? Ó, o tipo de entrada 1, a gente só define o preço de venda e preço de compra. Se eu falo para ele zerar no sinal oposto, ou seja, comprou aqui, zerou aqui, a hora que ele zerar, ele já vai vender ali, tá? Ele vai meio que virar a mão ali, quando chegar. Beleza? Se eu deixar desligado, ele vai continuar comprando, mesmo que já tenha passado do sinal oposto, né, da sua resistência, beleza? Tipo de entrada 1. A 2 é a mesma coisa. Só que a 2 a gente já tem o seguinte, né? A gente tem um parâmetro, que é a abertura, né? Tipo de entrada 2, vocês lembram, né? É a quantidade de pontos a partir do ponto de abertura. Beleza. Então você definiu ponto de resistência 500 pontos acima. Vamos colocar no indicador aqui, pessoal. Pronto, tipo de entrada 2. Lembrando, este indicador é do robô dinâmico, tá? Não é deste. Você definiu ponto de compra, ponto de venda. O preço bateu ali, vendeu, tá? Ele vai montar o gradiente para cima, normalmente. Se você deixou a opção de operar a favor do movimento, ele vai montar o gradiente para cá também, tá? Chegou aqui, monta o gradiente para trás, veio para frente, ele vai montando o gradiente para frente também. Beleza, tá? O que a gente tem de opções aqui? Zerar na abertura, tá? Então, se eu quiser que o robô faça, né, continue fazendo esse gradiente para frente só até a abertura, eu posso ativar isso aqui, zerar na abertura, beleza. Ele não vai, pessoal, continuar vendendo aqui embaixo, tá? Por quê? Chegou na abertura, acabou, né? Agora eu tenho que ver se ele vai voltar para testar minha resistência e eu vendo de novo, ou se ele vai cair para pegar o meu suporte e eu entro na compra, né? Então eu não vou ficar vendido o dia inteiro. Se chegar aqui, eu zero, né, na abertura, e posso ter a opção de operar na compra também se ele chegar no suporte. Tá? Ao mesmo tempo que eu tenho a opção de zerar na abertura, eu tenho também a opção de zerar no sinal oposto. Todos os tipos de entrada terão a opção de zerar no sinal oposto, que é o que eu acabei de falar. Eu vendi aqui, eu vou operar vendido o dia inteiro? Posso querer operar. Posso querer sair na abertura, como acabei de falar, ou posso continuar vendendo até chegar no ponto de suporte. Tá? Se eu deixar tudo desligado, ele vai operar vendido o dia inteiro, mesmo que vá lá para baixo, tá? Mesmo que perca a mínima do dia, mínima da semana, ele vai continuar vendido. Beleza, né? O preço está caindo, você está vendendo, não tem problema nenhum. Tá? Mas muitas vezes você vai querer virar para compra quando chegar no seu ponto de suporte, né? Então tá aqui a opção, né? Zerar na abertura ou zerar no sinal oposto. Como eu falei para vocês, todos os tipos de entrada terão essas opções, óbvio, né? Tem que fazer sentido. Então, zerar na abertura só vai estar disponível para o tipo de entrada 2, que é o setup, né? É a partir da abertura. O tipo de entrada 3, pessoal, desculpa, eu marquei o 4 aqui, ó. O tipo de entrada 3 é a partir do fechamento do dia anterior. A porcentagem, né, pessoal? A variação percentual. Então eu defino, né, um ponto de variação para vender, ponto de variação para comprar, tá? Eu poderia ter colocado a opção de sair no 0%? Poderia, mas muitas vezes não vai fazer sentido, né? Ele vai abrir com gap, o 0% não será, né, um ponto de saída ali que faça sentido para o que você configurou aqui. Então, o que eu deixei de opção foi zerar no sinal oposto mais uma vez. O preço bateu aqui em 1% de alta, você vendeu?
tá? E o preço foi caindo, caindo, caindo. Chegar em 1% de queda, se você quiser que vire para a compra, tá? É só ativar essa opção, tá? Então, é basicamente isso aqui, pessoal. Tipo de entrada 3, fechamento do dia anterior. Tipo de entrada 4, a gente tem a opção de zerar na VWAP ou zerar no sinal oposto, ok? Tem uma opção aqui, pessoal, que é o seguinte, né? Esses tipos de entradas aqui que são mais complexos, eu coloquei uma opção, tá? Esperar, por exemplo, tipo de entrada 4, esperar tocar na VWAP. O que é isso, tá? É para evitar nessa virada aí, né? Se você quer sair, né, no sinal oposto, mas não quer que ele entre já vendendo ali, você tem a opção de esperar ele tocar na VWAP. Então ele só vai entrar de novo quando o preço voltar na VWAP, ok? Pessoal, testem muitos aqui em simulador, tá? Peguem um replay de mercado aí, ligue o robô para você ver o que está acontecendo. Não vá só pelo que eu estou falando não, porque é muita informação, né, que eu estou passando. Então eu estou passando meio corrido e vai ficar confuso, tá? Vai ficar confuso. Assistam o vídeo mais de uma vez, mas não deixem de fazer replay de mercado para você entender o que é cada uma das opções, tá? Então o tipo de entrada 4 a gente viu que tem, né? Esperar tocar na VWAP, tem as zeragens, ok? Tipo de entrada 5, que é a média móvel, é a mesma coisa, tá? A gente tem toda a configuração da média móvel. A gente tem a opção de esperar tocar na média móvel também para ele entrar numa operação, ok? Até porque, né, na VWAP tudo bem que a VWAP o preço já abre tocando nela, né? Na média móvel, por exemplo, o preço pode abrir com gap, tá? E então, essa opção de esperar tocar na média móvel, ela é importante para o robô não desconfigurar todo, né? Num dia que abrir com gap muito alto, tá? Então, ele vai esperar o preço tocar na média móvel que você configurou para então montar o gradiente, tá? E as zeragens, né? A gente tem a zeragem na média e zeragem no sinal oposto, beleza? Canal de Keltner, mesmíssima coisa. Bandas de Bollinger, mesmíssima coisa, né? Tanto o canal de Keltner quanto a banda de Bollinger, a gente tem a média central, né? Então a gente pode, né, esperar o preço tocar na média central para o gradiente ser montado, né? E tem as mesmas opções de zeragem. Tipo de entrada 8, canal de Dunchamp, é a mesma coisa, né, pessoal? Só muda, né? A fórmula ali, mas o jeito de operar é muito parecido. E aqui tem uma novidade, pessoal. Deixa eu configurar aqui o gráfico para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Estou com um indicador aqui que é nativo do Profit chamado canal de regressão linear, ok? Tá aqui, ó. Ele traça essas linhas aqui, pessoal. Ele traça um canal, né? Ele identifica para onde o preço está indo, está subindo, está caindo, tá? E ele traça um canal, tá? Este robô consegue usar essas linhas para fazer a entrada, tá? Para montar o gradiente. Por que só tem nessa opção e não tem no gradiente dinâmico, tá? Se você nunca usou esse canal de regressão linear, tá? Coloque no gráfico e faça um replay de mercado para você ver. Você vai ver que ele se move muito, né? Ele faz o que a gente chama de repintura. Tá muito claro, né, pra gente que com gráfico fechado, né, que aqui foi um canal de alta, né? Ele está desenhando ali, beleza. Só que no começo do dia, quando o preço estava trabalhando por aqui, 10h30, 11 horas, este canal com certeza não estava dessa forma, tá? Estaria totalmente diferente. Então, como ele se move muito e às vezes ele se move bruscamente, no robô que faz, né, a grade dinâmica, ia dar muito problema, tá? Porque a grade ia se mover muito, a grade do gradiente lá. E eu fiz testes e não dá certo, tá? Por que aqui dá certo? Porque como eu falei pra vocês, o que importa para este robô é a primeira entrada, tá? Então a partir do momento que ele bater aqui e efetuar uma compra, ele não vai mais olhar para o canal, né? Ele vai ignorar tudo isso aqui, ele só vai fazer o quê? Ah, bateu aqui, comprou, beleza. Qual é a grade que está configurada? Ah, 100 pontos, beleza. Monta a grade aí com ordens de 100 em 100 pontos. E aí se você configurou também a favor, né? Mesma coisa. É isso. Então ele vai usar o canal de regressão linear para fazer a primeira entrada. Depois ele vai ignorar. O gradiente dinâmico não, ele vai ficar sempre olhando para o canal e aí vai dar problema. Então por isso que está disponível só aqui.
As configurações, né? É bem simples, né? A gente tem a configuração do próprio indicador. Para quem não conhece, coloque no gráfico aí para dar uma olhada, tá? E aí tem as opções que a gente viu antes, né? Esperar tocar na linha central, que é esta linha aqui, para habilitar compras ou vendas, né? Zeragem na linha central, né? Se você está com gradiente a favor. E zeragem no sinal oposto, se você está com gradiente a favor também, tá? São essas as diferenças entre os robôs, né? Então a gente tem, né? Não tem um indicador, né? O indicador só está disponível no gradiente dinâmico. A gente tem a grade fixa, por isso que o nome do robô é gradiente linear estático, né? Ele fica paradinho ali a grade, a grade não se movimenta. A gente tem o gradiente a favor, que é a grande diferença sim deste robô, tá? Tem este tipo de entrada novo, né? Que é o tipo de entrada usando o canal de regressão linear. E aí, pessoal, esta demora para fazer esse vídeo foi recompensada com uma coisa bem bacana. Outra coisa que deu muito trabalho para fazer, que é isso aqui, tá? A gente tem, né? Como configurar o número de lotes. Óbvio, pessoal, vamos lá. Como eu expliquei no primeiro vídeo, a versão grátis só está disponível o tipo de entrada 1 e para operar com apenas um lote, tá? Todos os outros tipos de entradas estão disponíveis somente para a versão Premium, ok? Basta você ser membro do canal no YouTube que você tem acesso, tá? Então, é muito simples, ok? Então, a gente tem o número de lotes para configurar aqui, para quem é Premium, tá? A gente tem a opção de aumentar os lotes do preço médio, né? Se você deixar desligado, isso aqui eu expliquei no primeiro vídeo, né? Ainda não é essa a novidade, mas tá junto ali, tá? Se você deixar desligado e configurou ali para entrar com um lote, ou seja, um contrato, ele vai entrar com um contrato, depois ele vai entrar com mais um, e mais um, e mais um, e assim por diante. Ele vai montar a grade com um em um contrato. Beleza, não tem nenhum problema. Se você entrar com 5 contratos, ele vai montar a grade de 5 em 5. Então 5, aí depois mais 5, mais 5, mais 5. Beleza? Até aí, nenhuma novidade. Quando você liga isso aqui, aumentar lotes, preço médio, o que ele vai fazer? Se você está com um contrato configurado, ele vai entrar com um contrato. Próxima entrada ele vai entrar com 2, próxima com 3, próxima com 4, com 5, com 6 e assim por diante, tá? Ele não dobra, porque não faz sentido dobrar, né, o número de contratos, mas ele aumenta para quem é um pouco mais agressivo aí, quer testar dessa forma, tem a opção de também operar assim. Beleza. Qual que era o problema aqui? Quando você colocava número de lotes, aqui por exemplo igual a 5, vamos usar esse exemplo também, e ligava o aumentar lotes preço médio, ele entrava com 5 contratos. Como o lote padrão era 5, o que ele fazia? Na segunda entrada ele entrava com 10, depois com 15, depois com 20, e aí ia crescendo muito rápido, né? Porque ele considerava que 5 lotes é o padrão. Então, se você está pedindo para ele aumentar os lotes, né? Ele vai aumentar para 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, e aí fica 10 contratos, 15 contratos, 20 contratos. Qual é a novidade? Você consegue agora configurar esse acréscimo, tá? Então o que está configurado aqui, tá? Se eu ligar essa opção, ele está configurado o seguinte: eu vou entrar com um contrato e a cada nova linha do gradiente eu vou aumentar mais um. Então 1, 2, 3, 4, como ele é hoje, né? A diferença é, se eu colocar aqui 5 contratos e deixar aqui um, tá? Ele vai entrar com 5 contratos, beleza? Isso aí não tem nenhuma novidade. Só que agora a próxima linha do gradiente, ele não vai entrar com 10, ele vai entrar com 6. Por quê? Porque ele vai pegar o lote padrão, que são 5, né? Que está configurado 5, e adicionar mais um, que é o que eu coloquei aqui de acréscimo. Então ele vai entrar com 5, depois 6, depois 7, depois 8, depois 9, 10 e assim por diante. Então você consegue configurar isso, tá? Não precisa mais ir dobrando, né? De 5 para 10, 10 para 15 para 20. Não. Agora você consegue
por exemplo, entrar na primeira entrada com 10 contratos e os próximos acréscimos ser de 1. Tá? Então 10, 11, 12, 13, beleza? E óbvio, né? Se você não quer aumentar o número de contratos, só deixar desligado. Ele vai entrar com 10 e vai ficar fazendo, né, a grade ali com 10 contratos, sem aumentar o lote. Beleza? Agora que eu vi, pessoal, que a minha iluminação ali desligou, né? Descarregou, tá bem fraquinha as luzes, porque eu esqueci de carregar quando eu gravei o último vídeo. É uma coisa que eu não posso esquecer, pessoal. Essa opção, tá? De mexer no acréscimo, no incremento dos lotes, tá disponível também agora na versão dinâmica, tá? Eu vou, assim que eu terminar de gravar o vídeo, eu vou alterar também na versão dinâmica e deixar disponível lá para quem é membro do canal, tá? Então é só entrar na aba comunidade no YouTube que tá disponível lá já a versão nova do gradiente dinâmico com o acréscimo também, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para quem está assistindo esse vídeo no lançamento, para quem está assistindo esse vídeo ainda no mês 8 de 2024, como é que você baixa este robô? Vem aqui, ó, neste botãozinho, tá? Connect Chat. Procura, pessoal, aqui na lupa, tá? Pelo meu canal, Júlio Bussolli Oficial. Clica aqui. Acabei de enviar lá, tá? Acabei de mandar pro pessoal. JB Gradiente Estático V6 Premium, tá? Então é isso aí. Toda vez que eu lanço o robô, a versão Premium fica disponível para todo mundo dentro deste grupo durante o mês do lançamento, né? Depois, se você está assistindo esse vídeo no mês 9 em diante, como é que você baixa este robô? Na descrição, tá? Tem o primeiro link da descrição é o arquivo do Google Drive. Se você não sabe como baixar, na descrição também, no link abaixo, tem aí o tutorial, muito facinho para você baixar, né, o arquivo e importar, beleza? Mas se você está vendo no lançamento, é muito simples, clica com o botão esquerdo, aparece aqui, ó, você está importando uma estratégia. Deseja continuar? Só clicar em OK, tá importado, beleza? E no Google Drive também não é muito complicado, então baixem lá no Google Drive. E para quem é membro do canal, né, é só entrar lá na aba comunidade, que tem uma lista lá com mais de 30 robôs, versão premium para você baixar. Beleza, pessoal? Pessoal, como é que você configura esse robô, tá? Eu pausei aqui para não mostrar os robôs que eu estava no torneio aí, que eu fiquei em terceiro, tá? Quem não sabe, tá rolando, né? Torneios semanais na Trade Arena, onde basta você se inscrever, né? Na Trade Arena. Tem um vídeo no canal aí, pessoal. Acho que é o último vídeo, tá? Antes desse. Tá explicando tudo certinho lá. E aí o primeiro torneio ocorreu, tá? Essa semana e eu fiquei em terceiro. Então, tô fazendo ajustes nos robôs que eu tava usando e em breve eu trago para vocês aí um vídeo detalhado, beleza? Como é que você configura este robô, pessoal? Nova automação, tá? Eu vou selecionar aqui. Prontinho, já selecionei o meu robô, né? Gradiente estático, ok? Tudo que eu mostrei aqui, essas configurações, tá? Vocês vão configurar aqui, ok? Tudo isso aqui foi explicado lá no primeiro vídeo, tá? Do gradiente dinâmico. Aqui eu trouxe para vocês só as diferenças, tá? O que eu preciso mostrar para vocês aqui? Já foi explicado lá naquele vídeo, questão do período, tá? Sempre que você puder, você vai usar o gráfico de pontos, tá? No mínimo possível, tá? Se você tem o Profit Ultra, você pode usar 2 pontos, tá? Se você tem o Profit Pro normal, acho que são 4, tá? Mas enfim, pessoal, usem no período de pontos menor possível. Claro, tipos de entrada 5 em diante, que envolvem indicadores, é meio complicado, né? Provavelmente você tem o seu gráfico que você vai querer trabalhar. Lá eu explico, tá? Vai trabalhar com gráfico de Renko. Lembrando que este robô não está otimizado para gráfico de candles, tá? Vai trabalhar com gráfico de Renko, beleza. Tem a regrinha lá que eu mostro no vídeo anterior, tá? Para você conseguir trabalhar sem nenhum problema, ok? O que eu preciso mostrar para vocês aqui, ó? Entrada. É aqui que muita gente erra na hora de configurar, tá? Como que você vai configurar? Do jeito que tá, não mexe nada, tá?
Ah, eu não posso mudar aqui para realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita? Não. Por quê? Porque este robô não está otimizado, né, para este tipo, para este modo de execução, tá? Então você vai manter ele aqui, você vai manter o período o mais baixo possível, tá? Seja renco, seja pontos, ok? E aqui, pessoal, não esqueçam, né? Tá trabalhando no simulador, deixa um número bem alto. Vai trabalhar em conta real, aí você coloca, né, quantidade máxima de posição aqui que você vai querer, né? De acordo com o que você configurou aqui nos parâmetros também, né? Você configurou lá 20 linhas do gradiente para trabalhar com um contrato. Então, o máximo de contratos aqui são 20. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Tá, pessoal? Tem um vídeo na descrição também, né? Que é um tutorial completo sobre cada uma das opções que a gente tem aqui dentro, tá? Então, por isso que eu tô passando rapidinho, porque já tem um tutorial gravado aí que tá disponível para vocês, né, na descrição. Beleza? Então é isso, pessoal. Tá vendo? O vídeo ficou mais curto. Ficou aí com 30, 35 minutos, tá? Se eu fosse repassar tudo que eu passei no primeiro vídeo, esse vídeo ia para 1h20, 1h30. Então, não tem o que fazer. Vocês têm que assistir o primeiro vídeo. Como eu falei, assiste 1.5, tá? Não tem, eu assisto 90% do conteúdo que eu consumo na internet, né, no YouTube, é em 1.5. Então, não vou achar ruim, não, pessoal. Você acelerar o vídeo. Eu sei que os meus vídeos são longos, né? Então, tem que dar uma acelerada aí. Beleza, pessoal. Então, o resto que eu não falei, tá? É porque tá tudo igual à primeira versão, tá? Questão de horário, questão de configurar, né, o gradiente, objetivo de ganho, limite de perda, tudo a mesma coisa. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.